Olá, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do projeto Educa Balsas. E na aula de hoje vamos falar dos números irracionais. Basicamente o que nós vamos ver hoje que nós vamos trabalhar reconhecer um número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta real. Identificar um número racional pela sua expansão decimal finita ou infinita periódica. Reconhecer números irracionais em situações de mediação. Aproximar um número irracional de números inteiros irracionais. Localizar um número irracional na reta numérica. Então, vamos começar aqui, né? O que basicamente vem a ser um número irracional. Quando se fala em algo irracional, já o que vem primeiramente, o que vem à nossa mente a princípio, algo assim que não tem muita lógica, não tem um padrão definido. E para os números racionais não é muito diferente disso. Pela definição, o que são? Números são números decimais. São números decimais, infinitos e não periódicos. O que necessariamente ele quer dizer com infinitos e não periódicos? No caso, vai ser um número como 0,3453, no caso aqui, ó, ela é decimal, é isso, o número com vírgula. Infinito, essa parte decimal dele aqui, ela vai seguir infinitamente e não tem uma periodicidade, ou seja, esses algarismos eles não têm um padrão definido de repetição, tá? E também tem outro detalhe, eles não podem ser representados por frações irredutíveis. Eu não tenho como transformar isso aqui numa fração irredutível. Exemplos aqui de números irracionais, tem o raiz de 2, que é 1,41, aí observe aqui, ó. Após a vírgula tem um 4, 1, 4, aí já é 2, 1, 3, 5, e assim vai infinitamente. Não tem um padrão de repetição aqui após a vírgula. Da mesma forma que no raiz de 3. Tem o π, que é o mais famoso dos números irracionais, e tem um número de Euler, que você pode observar aqui, após a vírgula também, que não existe um padrão definido aqui de repetição dos algarismos. Eles vão se desenvolvendo aqui infinitamente, mas sem um padrão definido de repetição. Nós vamos dar destaque aqui na nossa aula ao número π, tá? É um dos números racionais mais importantes da matemática. Mas a princípio vamos aqui para esse problema. Observe a representação do quadrado na imagem, calcule a medida de sua diagonal. Então aqui eu tenho um quadrado descrito no plano cartesiano, ó, x, y, e as dimensões desse quadrado. Se levar em consideração esse ponto aqui e esse, a distância aqui vai ser 3, e aqui 3 também, não é isso? Como faríamos aqui para calcular a diagonal desse quadrado? A diagonal, que é essa distância de A até C, ela pode ser calculada fazendo uso do Teorema de Pitágoras. No que consiste basicamente o Teorema de Pitágoras? Aqui, se dividirmos esse triângulo aqui, aliás, esse quadrado, em dois triângulos, observe o seguinte. Esse canto aqui do quadrado é um ângulo reto, né? Portanto, temos um triângulo retângulo. Esse lado aqui se chama cateto. E esse outro também é um cateto. E o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Portanto, como faríamos aqui para calcular a hipotenusa, que é o que o exercício está pedindo. No caso aqui vai ser a diagonal. Vamos pegar a hipotenusa ao quadrado. Ela vai ser igual ao quê? O quadrado de um dos catetos mais o quadrado do outro cateto. 3 ao quadrado 9, mais 3 ao quadrado 9. 9 mais 9, 18. Raiz quadrada de 18.
Você pode finalizar aqui ou então entregar isso aqui na forma mais simplificada. Aí vamos partir para a fatoração. Fatorando 18, 18 por 2 dá 9, 9 por 3, que dá 3, e 3 por 3, que dá 1. Então ficaríamos aqui com 3 ao quadrado vezes 2. Simplificando o expoente com índice, o 3 sai do radical. Vou ficar com 3 raiz quadrada de 2. Essa vai ser a diagonal do quadrado. Vamos lá. Agora, vamos aqui analisar o número π. Primeiro, observe essas duas circunferências. Vamos imaginar o seguinte, que essas duas circunferências são necessariamente dois barbantes, tá? São dois barbantes. E nós vamos cortar esse barbante justamente nesse ponto aqui, ó. Opa, esse pontinho aqui. Ao cortarmos essa circunferência nesse ponto, eu vou ter esse comprimento de barbante e esse outro comprimento. Esse comprimento aqui do barbante é o comprimento da circunferência. Esse é o modo de você calcular o comprimento da circunferência. Tem um modo algébrico de calcular isso aqui, fazendo uso do π. Nós vamos já entender como é que a gente pode estar fazendo isso. O π, ele é um número irracional, como dizemos anteriormente, o número irracional ele possui essa parte decimal infinita e não periódica. Mas costumamos fazer a aproximação do valor de π para 3,14 para facilitar os cálculos. O número π ele é bastante utilizado na engenharia, nas ciências e na tecnologia. Vamos colocar outra aplicaçãozinha aqui do π em duas situações aqui cotidianas. Vamos imaginar o seguinte, essa moeda de R$1, eu quero calcular o comprimento da circunferência dela. Comprimento aqui da circunferência. Então, fazendo o mesmo que fizemos anteriormente, se medirmos aqui o comprimento da circunferência e dividirmos agora pelo diâmetro aqui da moeda, no caso aqui o comprimento da circunferência 84,9 e o diâmetro da moeda 27. Vamos chegar nesse valor aqui, ó, 3,14. Aqui você já começa a associar as coisas. O 3,14 é justamente o quê? O valor de π, que falamos anteriormente aí, né? No caso, a aproximação que fazemos aqui para π. Tá? Agora, vamos lá. Essa latinha aqui de refrigerante. Vamos medir o comprimento aqui da circunferência. Então, vamos fazer um destaque aqui para a circunferência. O comprimento da circunferência da latinha é de 220 milímetros. E o diâmetro é de 70 milímetros. Qual a conclusão que chegamos aqui? Que, independente do comprimento da circunferência e do diâmetro, essa razão vai dar sempre essa constante π. Para qualquer circunferência, não importa o tamanho. Da menor a maior circunferência, se pegarmos o comprimento da circunferência e dividirmos pelo diâmetro, o valor vai dar sempre esse número π, que é 3,14, essa aproximação de 3,14. Tá? Então, o número π vai ser o comprimento da circunferência dividido pela medida do diâmetro. Vista essa relação, nós podemos facilmente agora calcular o comprimento da circunferência sem a necessidade de estar medindo ela, de estar medindo com a régua, com a trena ou coisa assim do tipo. O que vem a ser o comprimento da circunferência, então? Comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π. Portanto, comprimento da circunferência vai ser π vezes o diâmetro. Vamos aqui para esse exercício. Usando o valor de π já aproximado aqui, ó, para 3,14,
calcule o comprimento da circunferência cujo raio mede 8 centímetros, 45 centímetros, 2,5 centímetros e 7 centímetros. Então, essa é a primeira situação aqui. Então, como vimos anteriormente, o comprimento da circunferência vai ser o quê? 2, aliás, vai ser o diâmetro o diâmetro vezes π. Como é que ele está me entregando só o valor do raio, e o raio é a metade do diâmetro, o que a gente vai fazer? Nós vamos dobrar esse valor. No caso, como o raio é a metade, o diâmetro aqui vai ser 16 centímetros. Vamos ficar com que valor? 16 vezes 3,14. 16 vezes 3,14 vai dar quanto? 4 vezes 6, 24. Vai 2. 1 vezes 6 dá 6 e 2, 8. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 3 dá 3. Fica 4, 12, 10 e 4. Vou contar duas casas após a vírgula, né? Então, o total dá 40,24 centímetros. Vamos lá, vamos para o exercício letra B. O mesmo procedimento, diâmetro vezes π. Então, o que temos aqui? O diâmetro aqui, para essa segunda situação, é 0,45. Aliás, o diâmetro não, o raio. Então, portanto, o diâmetro vai ser o dobro, não é isso? 0,45 vezes 2 dá 0,90. Então, 0,90 vezes π, 3,14. 3,14 vezes 0,90 vai dar quanto? Vamos fazer o seguinte, vamos omitir esse zero, vamos multiplicar só o 9. Então, vamos ficar com o quê? 4 vezes 9 dá 36, vai 3. 1 vezes 9 dá 9, com 3, 12. 3 vezes 9, 27 e 1, 28. Colocando 0 no final, que omitimos no começo. E contando, vamos contar agora a quantidade de casas após a vírgula. 2 em cima e 2 embaixo. Portanto, vai ficar 2,82, aproximado, né? Aproximadamente aqui 2,83, por aproximação. Vamos para a letra C. Letra C também aqui, temos aqui o raio 2,5, e, portanto, o diâmetro vai ser 5. 5 vezes 3,14, portanto, 3,14 vezes 5, 4 vezes 5 dá 20, vai 2, 1 vezes 5, 5 e 2, 7, 3 vezes 5, 15. Vamos contar aqui duas casas após a vírgula, chega ao total de 15,70. Continuando. No caso, na letra D. Letra D, temos aqui o raio igual a 7. Portanto, o diâmetro é 14. 14 vezes 3,14. 3,14 vezes 14 dá quanto? 4 vezes 4, 16, vai 1. 1 vezes 4 dá 4 e 1, 5. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 3 dá 3. 6, 9, 3 e 4. 43,96. Vamos lá, continuar.
Vamos para esse próximo exercício. Sabendo que o comprimento de uma circunferência é 56,52, então aqui eu já tenho o comprimento da circunferência, já é dado no exercício. 56,52 centímetros. Determine o diâmetro dessa circunferência, considerando que π é 3,14. Π 3,14, eu quero o diâmetro. Então, como vimos aí no exercício anterior, circunferência é o diâmetro multiplicado por π. Se a circunferência aqui tem comprimento de 56,52 e o diâmetro é 3, aliás, e π é 3,14, então como é que vai ficar aqui? Ó? Vou passar o 3,14 dividindo 56,52 dividido por 3,14. Efetuando essa divisão, eu vou chegar no valor de 18. Então, o que acontece? O diâmetro dessa circunferência aqui vai ser 18 centímetros. Vamos lá. Continuando. Vamos para essa outra situação. Veja a medida do diâmetro de um pneu de automóvel. Considerando o π 3,14, responda as questões. Observe aqui, ó, o diâmetro do automóvel é 0,60 metros, portanto aqui são 60 centímetros. Para calcular o comprimento aqui da circunferência do pneu, como é que a gente vai fazer? O comprimento da circunferência vai ser o diâmetro multiplicado por π. Então, o comprimento da circunferência, se a gente for colocar em centímetros, vai ficar 60 centímetros vezes 3,14. Então, 3,14 vezes 60. Vamos omitir o zero. 6 vezes 4, 24. Aí 2. 1 vezes 6 dá 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18. Vamos colocar o zero no final e contar quantas casas eu tenho após a vírgula. No caso aqui são 2. Então vai dar um total de 188,40 centímetros. Que é o equivalente a fazer, trocando a unidade de medida para metros, 1,88 metros. Tá, na letra B. Se esse pneu der 5.000 voltas completas, de quantos metros será a distância percorrida pelo automóvel? Então, como cada volta que o pneu dá, ele vai percorrer aqui 1,88 metros. No caso, ele vai dar 5.000 voltas. Para a gente obter esse resultado, eu vou ter que pegar esse valor do comprimento da circunferência e dividir, e multiplicar por 5.000. Então, vai ficar 1,88 vezes 5.000. Para facilitar esse cálculo, a gente vai multiplicar só por 5 e acrescento os zeros no final. Deixa eu apagar esse lado aqui, ficar mais... Então, eu tenho o quê? 1,88 vezes 5. 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 5, 40. Com 4, 44, vai 4. 1 vezes 5 dá 5 e 4, 9. Então, 940 e vou acrescentar os 3 zeros que eu omiti no cálculo. Como eu tenho aqui 2 casas após a vírgula, vou colocar essas 2 casas aqui também. Então, vou ficar um total de 9.400 metros, que é o equivalente a, se eu dividir isso aqui por 1.000, 9,4 quilômetros. Um abajur tem base circular com 22 centímetros de diâmetro. Necessita-se de uma fita que envolva todo o contorno dessa base. Qual é o comprimento de fita necessário para envolver a base desse objeto aproximadamente? Então, a base aqui do abajur
essa parte aqui dele é uma circunferência. A gente observar aqui na circunferência, e ela vai ter aqui, ó, 22 centímetros de diâmetro. 22 centímetros de diâmetro. Ele quer saber a quantidade, qual o tamanho da fita para envolver todo esse contorno aqui da base. No caso, a circunferência, né, que ele quer. Então, como já vimos antes, para calcular a circunferência vai ser o quê? D vezes π, ou seja, o comprimento da circunferência vai ser o valor do diâmetro multiplicado por π. Então, o comprimento o diâmetro aqui vai ser, no caso, 22, né? 22 vezes 3,14. 3,14 vezes 22. 4 vezes 2 dá 8. 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 2, 6. Que vai dar o mesmo, né? 8, 2, 6. 8, 2 e 8, 10, vai 1. 7, 2, 9 e 6. Vou contar duas casas após a vírgula. Portanto, 69,08 centímetros. Esse aqui vai ser o comprimento do contorno aqui da base do abajur. Vamos para mais esse exercício aqui, tá? Uma pista circular tem 200 metros de diâmetro. Em uma competição, os corredores percorreram 15,7 quilômetros. Vamos lá, distância percorrida, 15,7. O diâmetro da pista, 200 metros. Quantas voltas foram dadas nessa pista por esses corredores? Então, para que a gente possa resolver esse problema, a princípio vamos calcular o comprimento dessa pista. Se você observar, o comprimento da pista vai ser o quê? Vai ser o comprimento da circunferência aqui descrita por ela, né? E como vimos anteriormente, para calcular o comprimento da circunferência, o que fazemos? Comprimento da circunferência vai ser o diâmetro multiplicado por π. O comprimento da circunferência aqui no caso vai ser o diâmetro é 200 multiplicado por 3,14. Para facilitar o cálculo aqui, observe o seguinte. Vamos omitir os dois zeros e vamos multiplicar só o 2 por 3,14. Se fizermos isso, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Agora, esses dois zeros que foram omitidos, a gente vai usar aqui como sendo 100. E, portanto, aqui o comprimento da circunferência vai ficar como? 6,28 vezes 100. Basicamente aqui a gente vai só contar as casas após a vírgula. São dois zeros, então conto duas casas. Portanto, a gente chegamos aqui no valor de 628. 628 é o comprimento da pista. Então, para que possamos saber aqui quantas voltas foram dadas por esses corredores, o que podemos estar fazendo? Vamos pegar vamos pegar a distância percorrida pelos corredores, que no caso foi 15,7 quilômetros, que é o equivalente em metros a quanto? 15,7 vezes 1.000. 15,7 vezes 1.000 vai dar 15.700 metros. Então, 15.700 metros dividido por 628. Ao efetuar essa divisão, vamos chegar no valor de 25, ou seja, foram dadas 25 voltas em torno dessa pista. Vamos para mais esse exercício. Ao redor de um jardim circular, vão ser plantadas mudas de flores com espaçamento de 50 centímetros entre cada uma. Considerando que o jardim tem 50 metros de diâmetro, quantas mudas serão plantadas? Então, temos o jardim aqui, o jardim circular, o diâmetro é 50, e essas mudas vão ser plantadas com espaçamento de 50 centímetros entre uma e outra. Aqui, ó, conforme destacando aqui na imagem.
Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Vamos ter que calcular o comprimento da circunferência. E como o espaçamento é de 50 centímetros, nós vamos dividir no final por 50, aí vamos chegar no resultado, que é a quantidade de mudas a serem plantadas. Então vamos lá, o comprimento da circunferência vai ser o diâmetro vezes π. Então vamos lá, o diâmetro aqui é 50 metros e π 3,14. A circunferência vai ficar 50 vezes 3,14. Vou multiplicar só por 5. 3,14 vezes 5, 4 vezes 5, 20. Vai 2, 1 vezes 5 dá 5, e 2, 7. 3 vezes 5, 15. Como omitimos no início o zero, vamos recolocá-lo aqui. Então, vou ficar aqui com quantas casas após a vírgula? 2 casas, né? Vamos colocar essas 2 casas após a vírgula e o comprimento da circunferência vai ser de 157 metros. 157 metros. Como o espaçamento entre as mudas é de 50 centímetros é equivalente a fazer 0,5 metros. Dividindo o comprimento da circunferência pelo espaçamento entre uma muda e outra, nós vamos ter o total de mudas plantadas aqui no contorno desse jardim. No caso, ficariam 157 dividido por 0,5, que daria um total de 314 mudas. Bem, pessoal, espero que realmente tenham compreendido o assunto que abordamos hoje. Na próxima aula, voltamos com nossa atividade interativa.